Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Historiatura. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os 6 ensinamentos que eu adquiri ao ler estes livros aqui e o que está guardado no meu coração e que reverbera até hoje, mesmo tendo lido estes livros há bastante tempo. O quão marcante eles foram, e é por isso que eu estou aqui e eu vou falar para vocês o que de mais profundo ficou dentro de mim a partir da leitura destes 6 livros. Então vamos lá. Neste vídeo eu não irei falar muito sobre o enredo de cada um destes livros que estão comigo aqui. Vou falar de maneira mais resumida. Alguns dos livros aqui que eu separei tem vídeo aqui no canal. Os que tiver eu vou deixar o link aqui abaixo, mas alguns eu não tenho vídeo aqui no canal, tá bom? O primeiro que eu separei foi este do José Saramago, O Conto da Ilha Desconhecida. Aqui nós temos um conto muito pequenininho, mas que é capaz de deixar muitas reflexões bem duradouras. E este livro me ensinou tantas coisas bonitas, tantas coisas belas, mas eu vou falar um pouquinho de maneira bem sucinta o enredo. Aqui nós temos a história de um homem muito determinado em busca de uma ilha desconhecida. E para isso ele tem que passar por muitos obstáculos, ele tem que conseguir uma tripulação, ele tem que conseguir um barco, ele tem que conseguir chegar até ao rei para ter este aparato, e são muitos desafios no meio do caminho. Este livro, ele me ensinou uma coisa muito marcante que ficou muito na minha cabeça, que é a universalidade dos sonhos. Este livro é cheio de metáforas. Então, o conto da Ilha Desconhecida, a Ilha Desconhecida, ela pode ser até algo dentro da gente, algo que está dentro da gente e que a gente não sabe o que é. E para sair da ilha, para a gente ver a ilha, é preciso sair da ilha. Então, o que este livro deixou em mim foi que muitas vezes, quando nós temos um sonho, um objetivo, alguma coisa que a gente quer de fato conseguir chegar lá, chegar com as nossas próprias pernas, mesmo que todo mundo fale, é maluquice, não vá, todo mundo diga pra você que você está errado, mas tem algo dentro da gente, assim, mais profundo do nosso íntimo que diz que devemos continuar. E nesse momento eu lembrei muito dos maratonistas, daquelas pessoas que correm 42 quilômetros. Gente, é preciso muita persistência, é preciso acreditar muito em si para continuar uma maratona, para até chegar aos 42 quilômetros. Então, esta metáfora, este livro na verdade é uma metáfora, uma grande metáfora que nós podemos colocar, pensar em várias coisas da nossa vida, do nosso ser. E é isso, este livro é lindo, lindíssimo, tem umas ilustrações belíssimas, e o que me ensinou definitivamente foi na questão da universalidade dos sonhos, de ir atrás dos nossos sonhos, mesmo que todo mundo diga que é maluquice, mesmo tendo pessoas que alcançaram coisas assim que aparentemente a gente nunca vai conseguir. Isto foi o que ficou dentro do meu coração e tá aqui comigo até hoje, após a leitura deste livro. O próximo livro que eu separei foi este aqui, do Albert Camus, O Estrangeiro. Eu li este livro há bastante tempo e quando eu li, eu fiquei assim muito engasgada no começo, achando que o protagonista era uma pessoa ruim, que era uma pessoa cruel, e muitas vezes também me reconhecendo neste protagonista. Aqui nós temos a história do Meursault, que é uma pessoa aparentemente vista como indiferente, fria, muito fria, que não sente a dor que socialmente é vista como uma dor digna de ser sentida. Aqui, em um certo momento, só para vocês mentalizarem aí na cabeça de vocês, tem uma cena que o livro já começa assim, que é informando ao protagonista que a mãe dele havia morrido. E isso não gera reações assim emotivas, assim. Ele fica completamente assim, paralisado, não consegue chorar. Na hora do velório ele age como uma pessoa que não está em prantos, por mais que ele esteja internamente. Mas socialmente as pessoas ali estavam julgando ele por causa da atitude que ele estava ali demonstrando, que era uma atitude de frieza, de indiferença perto ali do corpo da mãe dele. Mas este livro, ele vai além disso. Ele é de cunho tão filosófico
faz a gente pensar em tantas coisas. E por que eu digo que este livro eu me reconheci de alguma forma, e por que ele me ensinou algo profundamente marcante? Porque eu considero assim que eu também sou uma pessoa que às vezes posso agir de maneira que socialmente é vista como uma atitude fria, ou então uma atitude racional demais. E muitas vezes eu ficava me questionando, será que tem algo errado comigo? Porque eu tenho muita dificuldade de ser uma pessoa que socialmente é vista como uma pessoa mais emotiva. Então eu fiquei muitas vezes me reconhecendo e pensando também na questão do estrangeiro. Este estrangeiro está dentro de nós, está dentro das pessoas ao redor, porque nós socialmente nós somos levados a sempre valorizar ou permanecer protegendo o que é digno de estar perto da gente, pessoas que aparentemente não são estrangeiras. E isto vale para pessoas que de outro lugar do mundo, que estão às vezes perto da gente, no caso imigrantes, são negros, judeus. Então muitas vezes nós temos que pensar, racionalizar a questão do estrangeiro, porque o estrangeiro, ele é nada mais, nada menos que um outro ser humano, com às vezes com cultura diferente da nossa, forma de pensar diferente da nossa, e não é por causa disso que a pessoa vai ser um monstro, vai ser algo assim digno de nós apedrejarmos, sabe? Então eu fiquei muito pensando nessa questão do estrangeiro, o estrangeiro que há em nós também, o estrangeiro que muitas vezes nós vemos nos outros. Então eu consegui até ter um certo alívio depois de entender mais profundamente essa obra. Busquei muitos textos de apoio, livros de pessoas que estudaram muito sobre essa obra, e o que ficou em mim foi isso. A gente não pode julgar, sabe? A gente não pode julgar uma pessoa que aparentemente é fria socialmente. Dependendo do nível, claro, não dá pra ficar indiferente, por exemplo, uma pessoa que comete um crime passivamente e que tem verdadeiramente a intenção, sabe? É algo muito complicado de falar aqui de maneira resumida, mas o que ficou em mim foi isto: a questão do julgamento e da questão de ver o estrangeiro sempre como um outro ser humano. Agora, o próximo livro que marcou muito, que me deixou muitos ensinamentos, que até hoje reverbera na minha cabeça, no meu ser, no meu íntimo, no meu inconsciente, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Aqui nós temos a história de uma moça chamada Macabeia, que vem lá da Alagoas para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. Esta mulher, ela era destituída de tanta coisa que aparentemente as pessoas julgam como necessárias, e que é realmente necessário muitas coisas, que ela é simplesmente destituída, ela não tem consciência nem da sua própria dor. Muitas vezes ela não reage a certas coisas, e isso é uma coisa que eu fiquei muito pensando, porque eu também sou nordestina. Eu nasci no estado do Maranhão, embora eu more agora no estado de Minas Gerais, mas eu sou nordestina e em muitas passagens eu consegui me identificar, e ao mesmo tempo uma identificação assim com repulsa. Será que eu sou isso? Será que eu sou vista como isto? Sabe? É uma coisa do íntimo da gente. A gente não quer se identificar com o que é menosprezado, com o que socialmente não é valorizado, né? Isso é do ser humano. Eu aprendi muito neste livro aqui também, com a questão que muitas vezes nós possamos estar em situações socialmente não é hierarquia, acima de outras pessoas. No entanto, isto jamais vai nos fazer sermos pessoas melhores do que esta outra pessoa, porque há coisas que são universais, coisas de sentimento, coisa de dor. Por mais que aqui a Macabeia ela não perceba, ela não sinta, mas lá no íntimo ela sentia, ela reagia da maneira dela, mas reagia. Então essa fala ficou um pouco subjetiva. Na verdade, possa ser que tenha ficado um pouco confuso, né, para vocês, mas A Hora da Estrela ela é muito intimista, é uma escrita muito intimista,
e me marcou bastante e me ensinou muito isso. A questão de ver uma pessoa que socialmente está numa hierarquia social, né, abaixo, jamais vai fazer aquela pessoa verdadeiramente estar abaixo, sabe? É isto que foi isto que este livro me ensinou. O próximo livro que me ensinou muito, que eu gosto muito, é este aqui, A Morte de Ivan Ilitch, do maravilhoso escritor russo Tolstói, Lev Tolstói. Aqui nós temos a história de um juiz de instrução, um homem que dedicou a sua vida à sua profissão, entrou em todos os moldes sociais, casou por conveniência, teve filhos, mas não nutriu uma relação bonita, uma relação afetuosa para com a família, para com os filhos e vice-versa. E ele se vê numa condição que ele está quase morrendo. O livro vai narrar o que vem antes desta morte dele, a morte de Ivan Ilitch. Então não é spoiler, já no título já está dizendo a morte de Ivan Ilitch, então ele vai morrer em algum momento. Mas o especial deste livro aqui é o que vem antes da morte, é como é que ele vivia, as circunstâncias ali da morte dele, as pessoas que estavam com ele, porque o que esse livro me deixou foi na questão da gente sempre levar muito em consideração, pensar muito no sentido da emoção e deixar um pouco às vezes a razão no âmbito dos relacionamentos. Estar com pessoas que verdadeiramente estejam conosco, assim, que amem a gente de verdade, muitas vezes é mais importante do que um casamento por conveniência, do que uma relação por conveniência. Ele estava lá no seu leito de morte e quando ele estava lá gemendo de dor, poucas pessoas se importavam. Na verdade, uma pessoa que nem era a esposa dele, nem os filhos, era um criado, assim, um empregado, que era o único que dava um certo alívio para ele naqueles momentos finais de dor. O livro já começa no velório do protagonista, e então o que a gente via ali, percebia as conversinhas, eram sempre pessoas preocupadas com o que vai acontecer depois. A esposa não estava muito preocupada ali, não estava sofrendo, não estava chorando. Ela estava preocupada na pensão que ela ia ganhar depois da morte do marido Ivan. E os outros companheiros, os que eram amigos dele, também estavam muito preocupados, assim, mal ele tinha morrido, as pessoas já estavam preocupadas, nossa, quem que vai ficar no cargo dele? Eu quero ficar nesse cargo, quero conseguir indicar, quero, sabe, as pessoas não estavam muito se importando verdadeiramente com ele. E ele vai perceber isso. E aí a forma como ele fala, com os sentimentos dele neste momento e perceber que já tá tarde, não vai conseguir mudar as circunstâncias da vida dele e o que levou ele àquele destino, porque ele já estava se encaminhando para a morte, os pensamentos dele, as coisas que passou pela cabeça dele, os pensamentos são... Isso é de uma beleza que faz a gente refletir sobre a morte, mas sobretudo refletir sobre as pessoas que escolhemos estar na nossa caminhada aqui na Terra. As pessoas... Isso é uma das decisões mais importantes da nossa vida. A pessoa que a gente escolhe estar conosco, a pessoa que a gente se casa, a pessoa, os nossos amigos, as pessoas que a gente se relaciona. Isso é de uma importância gigantesca, gigantesca, assim. E os afetos, né? Os afetos que construímos genuinamente durante a nossa vida. E é isso, fazer pensar sobre a morte. Este livro me ensinou muito isso e eu tenho certeza que após a leitura deste livro eu consegui filtrar mais as minhas relações, sabe? Isso é beleza, isso é um ensinamento, assim, isso é o de mais belo que possa existir no mundo. Isso é o mais maravilhoso, porque o autor conseguiu me ensinar sem me ensinar, sabe? A vida do Tolstói, que viveu séculos atrás de mim, ele conseguiu deixar uma coisa de grande valor e importância para mim e para todas as pessoas, para mim e para todas as pessoas que irão ler este livro, que vão captar essa mensagem da morte e das pessoas ao nosso redor. O próximo livro foi este aqui,
do Haruki Murakami, do que eu falo quando eu falo de corrida. Aqui nós temos um livro de relato pessoal. Na verdade, não é um livro de ficção, é um livro de não ficção, mas é arrebatador. Porque este livro, na verdade, embora ele seja um livro de relato pessoal, na verdade é uma grande metáfora para a vida. Aqui nós temos a história dele contando um pouco da trajetória dele com a corrida. Primeiro ele tinha um bar de jazz lá em Tóquio e neste bar ele tinha um certo movimento, ele ia para lá, ia para cá, ele movimentava o corpo dele e ele decidiu largar tudo aquilo para investir a sua vida no que ele realmente queria, que era investir na carreira de escritor. Então ele vende este bar e consegue se dedicar integralmente à carreira de romancista. No entanto, ele olha nessa nova circunstância de vida dele e vê um grande empecilho, não um empecilho, mas uma coisa assim que prejudica a vida dele, que é estar numa profissão que o tempo todo você está mais sentado, você não tem muito movimento. E para isso ele pensou em começar a correr. E aí começa a beleza desse livro, ele vai narrar a trajetória dele como corredor e o tanto que isso impacta na vida pessoal dele, mas isso o que eu captei pra mim foi na beleza que é universal aqui dos ensinamentos que ele deixou na corrida, mas serve para várias coisas na vida. Tem um certo momento que ele fala assim, que sofrer é opcional. Quando ele tá se preparando para as maratonas, é um pensamento recorrente, isso que sofrer é opcional. A gente ter uma meta, por exemplo, de correr maratonas. Eu já quis correr uma maratona, mas eu desisti durante o caminho. Já corri 5 quilômetros, mas não passou disso. Mas a beleza do livro não vale só para quem pratica o esporte, né, da corrida, do atletismo. Vale para todo mundo. Então, o que ele deixou em mim foi que a escrita e a corrida, elas estão entrelaçadas, uma nutre e alimenta a outra. E isso vale para tantas coisas, assim, quando a gente quer ter algum objetivo, a gente tem algum objetivo e a gente coloca muita persistência, muito foco, muita concentração, por mais que muitas vezes nós não tenhamos o talento ele não é tão importante quanto essas outras coisas, que é a persistência e o foco no sentido de dar uma atenção de verdade. São atributos que nós podemos desenvolver na vida, que não é como o talento. Você nasce com talento ou você não nasce, mas as outras coisas são muito mais fortes do que o talento. Então, que esse livro me deixou foi isso, no poder da persistência, no poder de olhar as coisas com muita atenção e com muito desejo, alimentar o nosso desejo de forma genuína, de forma verdadeira. Isto é o mais belo deste livro, nossa, e quem sabe um dia eu não corro uma maratona, porque é um sonho, mas é um sonho que eu não coloco em ação, né? Eu sei muito bem, este livro até me deu um impulso, sim, para começar a correr mais, mas eu parei, mas é um sonho que está adormecido, uma hora aí vai acontecer. Agora, o sexto e último livro que eu separei aqui é um livro de não ficção, um livro escrito por um sociólogo, um livro maravilhoso, muito bom mesmo, que é este aqui, Vida para o Consumo, do escritor e sociólogo polonês, falecido em 2017, Zygmunt Bauman. Aqui o subtítulo é A Transformação das Pessoas em Mercadoria. Este livro me ensinou muita coisa que eu me via fazendo também, que eu exercia esse papel de consumidor e deixava sempre a minha subjetividade em algum ralo por aí. Então nós fazemos coisas, reproduzimos coisas no âmbito do consumo e nem percebemos, nem nos damos conta disso, sabe? Então este livro me ensinou isso, ele me colocou no centro e me fez pensar, olha, você pode ir pra cá ou você pode ir pra cá, mas vá consciente. Vá consciente de que você está sendo isto ou aquilo. Aqui uma coisa que me chamou muita atenção, tem resenha deste livro aqui na descrição. Vou deixar aqui o link, tem aqui no canal, tá? Um livro que eu adorei resenhar, me ensinou muito. E o que ficou mais em mim?
é que nós estamos numa sociedade que o consumo, ele mudou a sua função. Se antes havia uma finalidade para o consumo, porque é preciso consumir, né? A gente precisa consumir, a gente precisa se alimentar, a gente precisa de várias coisas. No entanto, não há hoje o consumo pelo consumo. Hoje há um consumo pela comodificação do consumo. Nós precisamos muitas vezes de um objeto, sei lá, de um celular, não pela finalidade que ele tem, por causa de uma função de fazer uma ligação. Muitas vezes nós temos escolhas, fazemos escolhas, eu vou escolher este celular da maçã, sei lá o que, de qualquer outra marca, por causa do prestígio que aquela marca oferece. É algo muito óbvio, mas quando a gente lê é diferente, é algo que a gente percebe na sociedade, mas lendo sobre o assunto é muito diferente, é muito especial. Eu gostei muito, me marcou muito. Uma coisa que eu fiquei muito assim reflexiva sobre este livro aqui é que nós somos uma mercadoria no processo no capitalismo. Nós somos uma mercadoria e precisamos consumir para sermos consumidos. Para valorizar mais a nossa mão de obra, muitas vezes nós abrimos mão da nossa subjetividade, da nossa privacidade, nós ostentamos, principalmente um país como o Brasil, assim, ele não fala isso, um país como o Brasil, que as pessoas não têm acesso a coisas caras e como se fosse um símbolo social, você chegar lá, então você tem que ostentar para mostrar, olha, sair da lama, sabe? E não é necessário, sabe? Não é necessário, e esse consumo ele nos afasta do que é verdadeiramente importante. O que este livro me deixou foi algo muito subjetivo, porque prestar atenção, sabe? Eu pensei muito na minha criação, na minha mãe. Eu era uma criança que eu queria sempre o melhor. Nossa, e minha mãe era uma pessoa pobre, não tinha condições para me dar o melhor, mas eu sempre fui exigente, sabe? Eu queria os discos, CDs, DVDs, tudo original das minhas bandas. Eu lembro que eu tinha a discografia da Ana Carolina, tudo original, mesmo a minha mãe às vezes não tendo condições, mas ela comprava, porque era o que queria. E aí, hoje, depois que eu refleti, eu li este livro, eu pensei assim, olha, minha mãe, para ganhar o dinheiro, para comprar os discos para mim, ela precisava trabalhar mais. E aí ela trabalhava mais, logo ela ficava mais longe de mim. Então, o preço que eu paguei foi muito caro, porque a gente precisa trabalhar mais, muitas vezes para ter algo que a gente não precisa, que a gente genuinamente não quer, e a gente se afasta ou deixa de viver coisas que são mais importantes, sabe? Isso eu pensei para mim, mas na minha resenha tá mais uma resenha mais informativa, falando do livro. Aqui eu tô falando do que este livro me deixou do ponto de vista da minha vida pessoal mesmo. E é isso. São tantas coisas, faz muito tempo que eu li este livro aqui, mas essa foi a maior reflexão, assim, sobre a questão do consumo, a comodificação do consumo, sobre... Tem uma hora que ele dá um exemplo também sobre os procedimentos estéticos, uma clínica que dá cartão fidelidade para seus pacientes. Gente, isso é muito... já tá naturalizado, já tá ficando naturalizado. Você ter um cartão fidelidade para procedimentos estéticos, sabe? Uma coisa é você ter cartão fidelidade para o feirante, que você sabe que você precisa comprar chuchu, arroz, feijão, couve, alface, porque você precisa disso para ter uma boa saúde, para se alimentar. Agora, cartão fidelidade para procedimentos estéticos, sabe? É algo muito questionável. E isso é a comodificação do consumo. Isso é um grande ensinamento, sabe? E é isso, gente. Eu gostaria muito que vocês gostassem desse livro, desse tipo de formato, porque eu tenho intenção de fazer mais, porque é uma forma de falar um pouquinho de cada livro de maneira mais sucinta. E estes livros me ensinaram coisas assim que eu vou guardar pra minha vida. Tudo isso tá dentro de mim, em algum lugar, no meu ser, no meu íntimo, no meu inconsciente, tá dentro de mim. Esses ensinamentos que eu compartilho com vocês. Muito obrigada pela audiência, espero que nos vemos no próximo vídeo
e até lá. Tchau, tchau!